Alô, alô. Beleza, meu povo? Boa noite. Agora todo mundo está me escutando ainda, porque eu tirei o meu microfone aqui, aí eu reinseri. É só para confirmar. Beleza? Tá todo mundo me escutando? Sim, sim. Show. Beleza, gente, vamos lá, para a gente não perder tempo, né? Nós vamos falar então sobre o Karl Marx, um grande pensador, né, da nossa contemporaneidade, né, que é alvo aí de elogios dos seus simpatizantes e de crítica, né, dos seus opositores. Então eu separei aqui uns pontos, uns tópicos, para a gente tentar entender, para a gente tentar compreender melhor a obra de Karl Marx, beleza, gente? Então vamos lá. É, Fazer um detalhe aqui com vocês. Eu tenho aqui o meu guia, né, de roteiro. Se vocês quiserem, eu posso colocar agora lá no Classroom, beleza? Porque aí vocês conseguem acompanhar tópico por tópico que eu for trabalhando. Vocês preferem isso? Aí eu saio aqui rapidinho da tela e coloco esse tópico lá, porque eu enviei para o meu e-mail, mas eu acabei esquecendo de colocar lá no Classroom, assim como que eu também tenho que colocar o da aula anterior. Mas está tudo já aqui no meu celular, conforme eu falei com vocês. Podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar lá. É só para vocês também poderem acompanhar, se for o caso. Ou então eu coloco lá tudo junto no final da aula para vocês anotarem. Então vocês vão fazendo aí suas anotações no caderno, uma folha, e depois vocês pegam lá os tópicos que eu vou trabalhar aqui. Beleza? Porque eu sou um professor que eu sou muito conteudista. Eu acredito que vocês já devem ter percebido. Eu coloco ali um tema e aí eu vou explorando, vou explicando esse tema, né? Porque o papel de um professor é explicar o conteúdo, né? E eu sou meio opositor dessa postura, às vezes, de a gente encher o aluno de um monte de texto para o aluno ficar lendo, e aí, quando o professor tem que dar aula, o professor às vezes não fala nada, né? Então, eu acredito que o papel do professor seja explicar. Então, eu vou falar aqui sobre o Karl Marx, as suas ideias. Karl Marx é um pensador do século XIX, beleza? Que foi um século marcado por grandes transformações, como nós comentamos aqui nas aulas anteriores. O mundo estava vivendo ali a Comuna de Paris, né? Os reflexos lá da Revolução Francesa, o Paris lá, a França estava muito conturbada, a Inglaterra também vivendo lá a Revolução Industrial, a todo vapor, as pessoas trabalhando assim por quase 18, 19 horas de trabalho em um dia que tem 24 horas, né? E o Marx observava todas aquelas transformações do século XIX, alguns movimentos idealistas, porque o Marx ele é um discípulo de Hegel, né? Ele era hegeliano. Eu não vou precisar explicar isso para vocês aqui, tá, gente? Vocês só precisam saber que ele era opositor, passou a ser opositor ali, né, das teorias de Hegel. Né? Não que ele discordasse de tudo. O Hegel, ele era um filósofo, por isso que eu estou falando que eu não vou entrar no mérito de discutir Hegel, porque não cai no concurso Hegel. Então a gente não pode ocupar nossa mente com coisas que não vão ser objetivas, coisas que não serão úteis. Mas eu tenho que falar o que o Marx discordava do Weber, caso caia essa pergunta no concurso. Vocês têm que saber. Então, Hegel ele era um filósofo idealista. Ele acreditava que nós deveríamos transformar o mundo através das ideias, beleza? Então, Hegel era um filósofo idealista. E o Karl Marx, professor? O que o Karl Marx discordava do pensamento hegeliano? O Karl Marx, após observar, ele era discípulo, tá, do Hegel, ele era um hegeliano, acreditava que as transformações deveriam ser através das ideias, mas aí o Marx, muito estudioso, ele vai observar as ideias de Hegel e ele vai falar, poxa, até que faz sentido, mas só que ideia sem a gente se movimentar não serve para nada, né? Então o Marx ele vai inserir o conceito ali da praxis também, tá? Da ação. Então o Marx ele vai falar que as mudanças, que as grandes transformações, elas se dão através da ação, beleza? Então, enquanto o Hegel ele era um idealista, acreditava que as transformações viriam através
das ideias, das discussões de ideias, o Karl Marx ele era o filósofo ou sociólogo, que o Marx ele pode ser classificado das duas maneiras, como um pensador da ação, beleza? Mas por que o Marx se transformou em um pensador da ação? Isso é simples. Conforme eu falei com vocês, o século XIX foi um período de grandes transformações, de inúmeras mudanças. A vida do trabalhador foi alterada assim de maneira abrupta. Nós via o Marx, embora fosse alemão, né, tenha nascido na Prússia, naquela época não se falava Alemanha, né, o Marx, ele ao lado do seu amigo Friedrich Engels, né, que era o milionário Friedrich Engels, tinha muito dinheiro, mas era um cara mega atento ali aos absurdos do sistema capitalista. Né? Então eles vão visitar a Inglaterra. Eles visitam a Inglaterra, eles observam todo aquele caos, aquela mudança social na cidade, as pessoas não parando. Né? Eu até aconselho vocês lerem, quando vocês tiverem um tempo, um conto chamado Um Homem na Multidão, de Edgar Allan Poe, beleza? Fica a dica aí para vocês como atividade extra-aula. Edgar Allan Poe, E-D-G-A-R, Edgar Allan Poe, O Homem na Multidão, beleza? Que mostra ali, através desse conto do século XIX, como era a vida agitada dos ingleses em uma Inglaterra que dava de ombros para a classe trabalhadora. Então, muitas fábricas, produção em larga escala e trabalhadores sem nenhum direito, sem nenhum benefício. Né? Hoje em dia nós trabalhamos, a gente pode até discordar aí da maneira como o nosso país está configurado, mas mal bem a gente tem um outro amparo, beleza? Naquele período não existia nada. O trabalhador prestava o seu serviço, ou seja, vendia a sua força de trabalho, ou seja, a sua técnica. Eu, por exemplo, eu estou aqui, eu estou vendendo a minha força de trabalho. Eu invisto no meu desenvolvimento intelectual, eu compro livros, eu leio artigos, participo de seminários, participo de congressos, ou seja, para eu conseguir dar uma boa aula para vocês, falando por 1 hora, 2 horas, 3 horas direto, isso é fruto de um engajamento intelectual. Então, o curso, eu presto meu serviço ao curso, eu vendo a minha força de trabalho em troca de uma remuneração. Assim como eu acredito que vocês também façam, né, caso todo mundo aqui esteja trabalhando, beleza? A gente vende a nossa força de trabalho ao empregador. Naquele período, né, se você se acidentasse, é, você estava ferrado. Você era tchau e bênção, valeu, obrigado, vai lá, segue teu caminho. Ah, mas o patrão, eu me acidentei porque eu perdi a mão trabalhando na sua máquina e não tinha uma orientação. Não, desculpa aí, segue teu caminho lá que eu vou colocar outro no seu lugar. Era assim. Então você ficava, às vezes, mutilado, não existia aposentadoria por invalidez, não existia direito trabalhista, não existia uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, né, como Vargas implementou no nosso país a partir da Constituição de 1934. O trabalhador não tinha direito a descanso, né, remunerado no fim de semana. Então, assim, é uma série de benefícios que ao longo dos anos nós fomos conquistando, que lá no século XIX o trabalhador não tinha nada. Então, o Marx, ao observar aquilo tudo, o Marx falou, não, cara, isso daí está errado. Como pode o burguês, né? O burguês é quem detém a propriedade privada. Então, assim, quem detém os meios de produção é o burguês, na lógica marxista. Por quê? Porque você, para vender, um exemplo, o que seria você deter os meios de produção? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu sou professor. Eu vendo a minha força de trabalho nas escolas que eu dou aula. Beleza? Beleza. Só que de quem é o prédio? Do dono da escola. Quem é que paga a luz? O dono da escola. Quem é que paga a água? Internet. Outros funcionários? O dono da escola. Então, de quem são as salas de aulas que eu dou aula? O dono da escola. Então, eu não detenho os meios de produção. A escola está lá e a escola vai funcionar comigo ou sem mim. Né? Se eu passar mal, se eu vacilar, eu vou ser mandado embora, vão colocar um outro professor de história, de sociologia ou filosofia e segue o barco, beleza? Então, eu não detenho os meios de produção. Eu não posso, só se eu chegar na rua, assim, ó, gente, vou botar aqui um chapéuzinho, vou dar aula de história, filosofia, sociologia,
então quem puder dar colaboração, beleza. Aí eu sou autônomo, beleza? Então aí eu estou gerenciando a minha própria vida. Mas se eu vendo a minha força de trabalho a uma empresa, a uma instituição, é essa empresa que detém ali os meios de produção. Então, o Marx achava um absurdo o trabalhador que conhece as técnicas, as etapas do processo de produção, mas ele não tem o espaço, ele não tem o lugar, ele não tem a empresa para para poder barganhar, para poder negociar. Então, o que acontece? O trabalhador ele sempre ficava refém aos mandos e desmandos do patrão. Então, um exemplo, o patrão lá no século XIX, não existia esse negócio de salário mínimo como a gente tem hoje. Né? Então, você pagava quanto você achava que tinha que pagar. E aí, às vezes, vamos citar um exemplo, que os exemplos são muito mais fáceis da gente entender. Então, um exemplo, eu vendo minha força de trabalho, eu chego numa empresa e falo, olha só, a empresa é de fabricar, sei lá, bolsa. Aí eu vou, participo do processo seletivo lá no século XIX, aí alguém fala assim, ó, você vai receber R$ 200, tá? Um exemplo, você vai receber R$ 200. Aí chega uma outra pessoa e fala assim para o patrão, olha só, se você me contratar, você me paga 250, mas eu ainda levo meu filho para o meu filho trabalhar comigo. Então, são duas pessoas trabalhando na empresa e o senhor vai poder enriquecer mais, por exemplo. Então, o que, que o empresário fazia? O empresário sempre escolhia a maneira ali mais barata, né, o que gerava menos custo, né, para ele lucrar mais. Então, o Marx olhava para aquilo tudo, o Marx falava que isso era errado, que isso era um absurdo, que o lucro ele não poderia ser priorizado, né, referente à condição humana. O ser humano, o nosso maior patrimônio, vocês são policiais, né, olha só, já estou falando que vocês já passaram, então, cheio de bola. Então, vocês são policiais, qual é o maior patrimônio que vocês têm? É a vida, irmão, é a vida. A vida não é Lego, a vida não é Free Fire que a gente pega e continue, correto? Então, se a gente perde a nossa vida, acabou. Né? Se você acredita em qualquer religião, ou tenha qualquer religiosidade, espiritualidade, beleza, aí já são outros 500, outro plano. Mas isso daqui que a gente conhece, acabou. Se você morreu, acabou aqui. Né? Pode ter outros planos, mas essa vida que a gente tem consciência da realidade, acaba. Então, já que o nosso maior patrimônio é a nossa vida, e o segundo maior patrimônio, não sei se vocês concordam também, tá, gente? Que fique bem claro aqui. E o segundo nosso maior patrimônio é a nossa liberdade, porque primeiro a gente tem que estar vivo para fazer as coisas, correto? Segundo, a gente tem que ter liberdade para a gente poder ir onde a gente quiser, para a gente fazer as nossas coisas. Então, vida e liberdade. Para o Marx, o nosso maior patrimônio é a nossa vida e a liberdade. Então, isso não pode ser deixado de lado em nome do lucro, beleza? Porque a gente está vendo tanta discussão no Brasil ultimamente, né? Quarentena, pandemia, o Brasil não pode parar porque tem que ativar a economia. Aí vocês certamente, acredito eu, que são pessoas antenadas, ligadas ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, viram inúmeras pessoas, né, falando, não, a gente não pode ficar pensando em economia, a gente tem que pensar na vida das pessoas, porque se a minha mãe, se a minha avó, se meu avô, se o meu pai morrer, eu não quero saber se a economia vai ser. A economia se recupera, demora, mas se recupera. A vida das pessoas que a gente ama, não. Né? Então vocês viram muitas discussões nesse sentido. Vamos acabar com a quarentena? Vamos continuar com a quarentena? Volta às atividades? Não volta às atividades? O que é mais importante? A economia? A vida das pessoas? Enfim, fica a critério de cada um. Eu, como moro na Baixada, eu observo que o pessoal aí, né, já não está mais esquentando muito para a quarentena, não. Mas, enfim, vamos que vamos. Então, o Marx ele era um pensador que ele queria mudar. Lembra que eu falei lá atrás que o Hegel ele era o idealiano, perdão, o idealista, né? Ou seja, ele acreditava que os processos, as transformações do mundo viriam ali com o tempo através da mudança de mentalidade, de mudança de ideias. O Marx falou, não, a gente tem que mudar isso na prática, é a ação. Então, o Marx, por incrível que pareça, muita gente não sabe disso, os discípulos de Marx falaram mais em socialismo e comunismo do que o próprio Marx. O Marx ele vai fazer o que na tese dele de doutorado? O Marx ele vai observar como funcionam todas as estruturas do mundo, tá? Desde a antiguidade, que a gente vai chamar aí
de materialismo histórico e dialético também. Então, ele vai observar que a cultura de um povo, a cultura de uma sociedade, determina a produção de uma sociedade. Então, se você controla a cultura de uma sociedade, você tem uma chance maior de ver a sociedade se comportar do jeito que você espera. Então, é por isso que vocês certamente, não sei se vocês gostam de política, né? Eu acho que é importante o indivíduo se tornar um analfabeto político, já era, vai ser fantoche de qualquer um. Vai ser fantoche de esquerda, vai ser fantoche de direita, vai ser fantoche de professor, vai ser fantoche do lugar onde trabalha. Então a gente precisa estar antenado a respeito das coisas que ocorrem no mundo, beleza? Então a gente sabe que o Marx ele vai falar assim: nossa, a maneira como o mundo está configurado foi uma maneira brutalmente desigual. Então, a desigualdade ela não é natural. A miséria, a fome, a pobreza e a exploração não são coisas naturais, são coisas estruturais. Então, o Marx ele vai lá na antiguidade e aí vocês depois tiram as conclusões se vocês concordam com o Marx ou se vocês acham que o Marx era um maluco. O Marx ele vai observar, por exemplo, os povos da Mesopotâmia. Não sei se vocês lembram aí das aulas de história que tiveram lá no primeiro ano do ensino médio, né? Mesopotâmia, aí os sumérios, acádios, assírios, babilônios, neobabilônios, todas aquelas civilizações da antiguidade, elas tinham hierarquias sociais, beleza? Existia um grupo privilegiado e um outro grupo que não era privilegiado. Aí com Marx se observa Grécia Antiga, mesma coisa. Existia uma minoria privilegiada e uma grande massa que não tinha privilégio. Ou ele vai observar o Império Romano, a mesma coisa, né? O Roma passou ali pela monarquia, depois a república e por último o Império. Mas sempre assim, uma minoria gozando de privilégios, né, se mantendo no poder e a grande maioria ralando. Egito Antigo, né? Mesma coisa. Faraó, os seus vizirs, né? Que eram uma espécie de primeiros ministros, seus sacerdotes, todo mundo ali no topo da pirâmide, né? Levando uma vida de benefícios, vantagens e privilégios, enquanto a base da pirâmide, correto? É o povão que trabalha, que rala pra caramba para manter a boa vida daquela minoria que está no topo. Aí ele vai observar também a Idade Média, ele vai observar a Era Moderna e ele vai compreender que na sociedade capitalista do século XIX, né, a estrutura ela não muda, a estrutura ela permanece exploradora da classe trabalhadora. Então, assim, não dá para a gente, por exemplo, você pode até discordar, professor, eu não sou socialista, eu não sou comunista. Beleza, é um direito de cada um. Né? Eu também não sou socialista, não sou comunista. Mas eu não posso falar, por exemplo, que a análise de Marx a respeito de como a sociedade está estruturada é errada, porque o cara prova, mostra a mesma coisa. Vocês aprenderam 2 mais 2, 4, não tem como a gente falar que é 7. Né? Então a gente vai observar que a nossa sociedade atual também é estruturada assim. Vamos pegar aqui exemplos clássicos, né? Eu, né? Vocês que estão aí, a família de vocês, quanto de imposto nós pagamos por ano, né, para o governo? Tudo que a gente faz é taxado. A gente vai no mercadinho comprar um biscoito de R$ 1,90, tem ali imposto, tem taxa. Então, deputados, por exemplo, deputado seja estadual, federal, um deputado federal ganha R$ 33 mil por mês, independente de ser de direita ou ser de esquerda, é deputado, beleza? R$ 33 mil, 90 mil de verba de gabinete, auxílio transporte, auxílio creche, porque uma pessoa que tem R$ 33 mil, ela não consegue tirar de R$ 33 mil para custear ali a escola dos filhos, né? É um absurdo. Aí, auxílio paletó, porque uma pessoa que ganha R$ 33 mil, ela não pode tirar desse dinheiro para comprar um terno, ela tem que ter um auxílio. Auxílio transporte, auxílio moradia, né? Então a gente vê que os nossos políticos e alguns grupos poderosos na sociedade, eles gozam de inúmeros privilégios. E quem sustenta isso? Quem sustenta o governo? Somos nós, o povo que trabalha, rala pra caramba, paga imposto. Vocês, por exemplo, eu não sei qual é a faixa salarial de vocês, mas um exemplo, vocês recebem um salário e às vezes se vocês tiverem um filho, não tem ninguém para pagar o transporte do filho de vocês. Vocês têm que fazer concessões, têm que abrir mão de algumas coisas para vocês terem que dar o dinheiro para o seu filho para a escola, para o seu filho para um curso,
Se você tiver que comprar uma roupa de gala, para alguma coisa, ou a rapaziada aí tiver que ir para uma palestra ou para qualquer evento, vocês vão ter que botar a mão no dinheiro de vocês para comprar um terno, um paletó. Então, assim, a classe mais pobre, ou seja, a classe menos abastada, a que menos ganha, a que menos tem direito, é a que sustenta a boa vida dos nossos políticos, de todos os poderosos. Né? É por isso que a gente vê, entra governo, sai governo, entra esquerda, sai esquerda, entra direita agora, né? Tá aí, e a gente não vê mudanças estruturais, ou a gente não vê reforma política, porque é do interesse dessa galera? Não é. Então, o Marx ele vai observar, é por isso que vocês observam que a galera que é mais de esquerda, eles veem Marx como se fosse um deus, porque o Marx ele critica todos os vacilos do sistema capitalista. Né? Então, um exemplo, você pode falar, professor, eu sou capitalista, eu amo capitalismo. Beleza, mas não tem como você negar que o capitalismo é um sistema econômico que só sobrevive com base na exploração de outros grupos. Se você acha isso bacana, beleza, vai lá e segue em frente. Se você não acha, você geralmente, às vezes, vai ser um militante opositor de ideias. Beleza? Então vamos lá. Para o Marx, as pessoas só são capazes de agir nos limites que a realidade impõe. Então, o Marx ele era um realista. O Marx, conforme eu falei, ele substituiu o idealismo do Hegel pelo materialismo histórico dialético, ou seja, pela observação, pela ação prática para mudar uma realidade. Então, para o Marx, é por isso que o Marx ele fala, por exemplo, tá, gente? Que quem detém o poder, ou seja, quem detém os meios de produção, os grandes donos de fazenda, os grandes donos de emissoras, os grandes donos da indústria de arma, os grandes donos dos bancos do mundo, tá? Essas pessoas jamais vão abrir mão dos seus privilégios, da sua boa vida de maneira pacífica. Então é por isso que o Marx ele fala que qualquer mudança tem que ser com base na ação, ou seja, através de uma revolução. Lembra quando eu expliquei para vocês o pensamento de Durkheim, influenciado pelo positivismo, que foram correntes, né, que eram anti-revolução. Eles não acreditavam em revolução, eles acreditavam que a gente deveria fazer uma mudança ou outra no mundo, né, dar uma maquiada ali na situação, mas a gente não deve mexer na estrutura. O Marx não, o Marx falava assim, olha só, tá vendo essa merda aí? Tá vendo porque aqui o Brasil tem 210 milhões de habitantes? Isso é um exemplo, tá, gente? Tá vendo porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes? Tá vendo porque 104 milhões de habitantes recebem menos de R$ 500? É porque existe uma estrutura desigual para que você viva nessa condição com menos de R$ 500. Isso não é natural, não faz parte da natureza. Existe um sistema milenar, né, estrutural de uma pirâmide que tem uma um pequeno grupo que está aqui em cima, né, vivendo do bom e do melhor, e toda essa base aqui debaixo da pirâmide, né, ou seja, a grande maioria do povo é que sustenta esses benefícios. Então não tem como nós, por exemplo, criticarmos falar que o Marx falava besteira. Tu pode até não gostar, é um direito teu, a gente vive uma democracia, cada um gosta de quem quiser, mas não tem como você falar que o cara está falando besteira. Mesma coisa. Tem um monte de gente que eu não gosto, que eu não vou para a cara, mas eu falo, pô, tá vendo? Aquele cara ali, eu não vou com a cara, não gosto, mas está falando verdade, faz sentido o que ele está falando. É isso, né? Na nossa vida, a gente tem que ser convencido também por ideias, não pelo nosso ego, né? Mas tem muita gente que é assim, né? Tem muito egocêntrico, não gosto, então tem que discordar sempre. O nome disso é imaturidade, infantilidade. Pelo menos academicamente, na educação, a gente não gosta de trabalhar assim, beleza? Então, as pessoas são capazes de agir nos limites que a realidade impõe. Materialismo histórico e dialético, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Né? O Marx ele vai observar toda a história da humanidade e ele vai ver que a história da humanidade também sempre foi uma luta de classes. Porque o Marx ele fala sobre luta de classes? Tem gente que nega, né? A gente vive em um país engraçado que até países lá fora, na Europa, países de direita, países de centro-direita, não negam que existia ali uma luta de classes, por exemplo. Né? O que seria a luta de classes? Seria essa luta do oprimido, né, o mais pobre, contra o opressor. Né? Só que hoje em dia os métodos foram aperfeiçoados, as técnicas elas passaram a ser sofisticadas. Então tem como você
fazer um exemplo, o trabalhador, os mais pobres, né, a classe menos abastada, sangrar sem você falar que está fazendo eles sangrar. Como? Você tira direito trabalhista, você aumenta a jornada de trabalho, você diminui o salário, né, das pessoas, você faz uma série de medidas que você daqui a pouco você pensa assim, nossa, eu acho que eu não estou tendo uma boa qualidade de vida. Vamos pegar um exemplo clássico. Tem gente que, às vezes, um exemplo, esse ano, no ano passado, ganhavam, sei lá, R$ 1.000, né? Um exemplo, ganhava R$ 1.000. E aí, nesse ano, às vezes o pessoal fala assim, tive um aumento. Esse ano eu vou ganhar R$ 1.100. Então você teve um aumento de quê? De 10%, correto? Você ganhava 1.000, agora você está ganhando 1.100, então você teve um aumento de 10%. Mas só que se aumentar o valor do combustível e você tem carro ou moto, se aumentou o valor da luz, se aumentou o valor da água, se aumentou o valor da comida, né, que é modo de subsistência, né, ali o alimento, se aumentou o preço da carne, do feijão, do arroz, do frango no mercado, se aumentou o preço da passagem do ônibus, se aumentou o imposto, tudo em uma escala também de 10%, quando você for ver o seu salário, às vezes quando você ganhava 1.000, você comprava mais coisas, né, e sobrava mais dinheiro. E agora você ganha 1.100, mas você não vê o teu dinheiro porque tudo aumentou. Então você, de certa forma, não vê o seu dinheiro, você trabalha para sobreviver, você não trabalha para viver. Então, quantas pessoas nós conhecemos, né, que acorda 4 horas da manhã, sai para trabalhar, chega em casa esse horário aqui que a gente está tendo aula e vai tomar um banho, vai jantar, vai falar com a esposa ou com o marido ali rapidinho e vai dormir para descansar, porque 4 horas da manhã já tem que acordar de novo, né? Então, para o Marx, isso não é justo. Ele falava que os trabalhadores é que deveriam controlar os meios de produção e que os trabalhadores é que deveriam ser beneficiados com a maior parte do lucro, beleza? Então, o Marx ele defendia isso. Outro conceito que o Marx falava, o Marx estava preocupado com as condições materiais da sociedade e por isso se distancia do idealismo de Hegel. Tá, isso daí eu já falei, né? O que seriam essas condições materiais da sociedade? Aquilo que a gente pode observar, aquilo que a gente pode provar, aquilo que a gente pode alterar, aquilo que a gente pode modificar. Beleza? Então, o Marx ele era o sociólogo da mudança. Professor, Pois não, irmão, pode falar. ele se distanciava de quê? Tu está falando da parte que eu li aqui? Isso. É por isso que ele se distancia do idealismo de Hegel. E- Marx Quem estava. foi esse? O Marx. O Marx ele estava preocupado com as condições materiais da sociedade, ou seja, com Sim. as mudanças, com as transformações da sociedade. Ele discordava de Hegel, que falava que só teria que investir nas ideias. E por isso ele se distanciava, né? O Marx tomou um pouco de distância do idealismo de Hegel. Por quê? Porque o Hegel acreditava que a mudança deveria ser através das ideias e o Marx focava na ação, na praxis, na mudança. Beleza? Ficou claro isso para você? A diferença do pensamento de um para o outro? Sim, sim. Valeu, irmão. Vamos lá, seguindo aqui. Então, o Marx ele também trabalhou com o conceito de luta de classes, ou seja, pobres contra ricos, né? Oprimidos contra opressores, beleza? Só que a gente hoje em dia vê muita gente, né, fazendo piada, satirizando essas questões. Na verdade, essas pessoas, tipo assim, eu acho que você já deve ter escutado isso, né? Ah, essa esquerda quer jogar o trabalhador contra o patrão, mas o patrão é bom, a gente esse pessoal fica só querendo falar mal do patrão, mas só que às vezes esse mesmo trabalhador ele não sabe o quanto o patrão lucra em cima dele, né? Então o Marx ele se preocupava com essa questão. Ele falava assim, cara, você acha que o seu patrão é bom porque ele fala bom dia para você, que ele aperta a tua mão, que ele te abraça, ele é legal, ele é educadinho, bababá, bababá. Mas sendo que ele às vezes tem, sei lá, 100%, 500%, 1.000% de lucro em cima de você. Olha para a sua vida, irmão. Tá vendo? Você acorda cedo, trabalha tarde, e você nem tem uma remuneração justa, enquanto teu patrão, que não está nem se movimentando, né? Não está produzindo para a sociedade, segundo Marx, ele criticava
a burguesia, porque ele falava que a burguesia tinha muito poder, tinha muito dinheiro, então eles não precisavam produzir nada para a sociedade, que continuavam ricos. Então o Marx ele falava que o trabalhador ele tem que produzir, né? Então a gente trabalha, a gente produz e a gente é digno do nosso salário, né? Você não tem que viver ali da exploração do trabalho alheio. Então ele falava que o capitalismo ele era um sistema opressor. Ele falava que o capitalismo ele oprime o trabalhador, porque o trabalhador vive em função de trabalho para comprar coisas que não necessariamente precisa, para agradar pessoas que não necessariamente estão se importando com elas, para viver uma vida, né, que você sonha em viver, mas que na verdade não te contempla em nada, né? Quantas pessoas a gente não conhece que às vezes quer ter o iPhone só para falar que tem um iPhone, né? Nem porque assim, não, porque o iPhone é um aparelho bom, o iPhone é um aparelho que tem uma boa resolução. Tem muita gente que não fala isso. A gente fala assim, eu tenho um iPhone. Tipo assim, porque você quer se sentir pertencente a um grupo. E aí o Marx ele vai falar sobre essas questões, que é o chamado fetichismo de mercado também. Ele vai falar que lembra que eu falei para vocês que o Marx dizia que a estrutura da cultura define o comportamento da sociedade? Então o Marx ele vai falar isso. Ele vai falar que existe uma estrutura que vai fazer com que você, ao olhar as coisas, você queira muito ter aquilo. Vamos pegar um exemplo. A gente toda vez liga a televisão, aí você gosta lá da Anitta. Só um exemplo, tá? Você gosta lá da Anitta. Por que você acha que uma empresa grande foi procurar a Anitta para dar um presente para ela de celular? Porque eles sabem que a Anitta deve ter, sei lá, o quê? 50 milhões de seguidores no Instagram? 40 milhões de seguidores no Instagram? Então eles sabem que se a Anitta mostrar, fazer um stories, né, segurando lá o iPhone 11, e ela falar, gente, hoje eu tenho um iPhone 11, caramba, que maneiro, que legal. Essa empresa que deu um iPhone 11 para ela, a empresa não está perdendo nada. A empresa deu o iPhone para ela, mas a empresa vai vender, sei lá, se ela tem 40 milhões, imagina se 500 mil seguidores da Anitta comprarem o iPhone 11 só porque é a Anitta e a pessoa fala, tá, eu vou ter um iPhone porque a Anitta tem. Tá vendo como são as coisas? Então, para o Marx, ele falava que a sociedade ela é muito influenciada por aquilo que os meios de produção definem, né? Apresentam para você. Então, quase sempre nós somos muito manipulados. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser manipulado. É por isso que o Marx ele fazia uma crítica à alienação. Ele falava que nós, da classe trabalhadora, que somos todos nós, porque nós prestamos serviços a alguém, nós não podemos ser alienados. Então, o Marx era um crítico da alienação. E ele era um crítico porque ele falava que a luta de classes. Ele dizia que existia toda uma estrutura na sociedade organizada, pensada, montada para fazer com que as pessoas ali tivessem algum tipo ali de prejuízo ou atendesse os interesses daquele sistema econômico, beleza? Então, outro ponto aqui, deixa eu ver. E por último, hoje, que eu separei aqui para vocês, porque o Marx a gente deve ter umas duas aulas, porque é bem provável que caia talvez algumas perguntas a mais sobre ele. Ele é um filósofo e um sociólogo muito complexo e que defendeu muitas ideias, né? A principal obra dele, se vocês fizerem um concurso, falar lá qual foi a principal obra, né, de Karl Marx, né? Ou então uma das principais obras de Karl Marx. Vocês têm ali o Manifesto Comunista, vocês têm o Capital, que são críticas ao sistema capitalista. Então, ele vai propor, um exemplo, no Manifesto Comunista, ele vai criticar o capitalismo e ele vai propor uma solução para superar o capitalismo, né? Seria o socialismo como meio e o comunismo como fim, beleza? Por exemplo, no mundo a gente nunca viu um modelo comunista ser implantado, por exemplo. Por mais que vocês vejam políticos, militantes, eu sou comunista, beleza. Porque eles pretendem um dia, talvez, implantar algum modelo comunista. Mas o mundo nunca viu, por exemplo, nenhum modelo de formato comunista, segundo o que nós, né, na Academia da Historiografia, da Sociologia, definimos como comunismo. Né? Por exemplo, o que é o socialismo? O socialismo você precisa de ter um Estado. O Marx ele fala isso também. Ele fala do Estado forte, beleza? Um Estado que vai intervir nas relações, né, da estrutura social, no campo econômico, no campo da política, no campo da cultura, no campo da arte. O Estado ele pensa em tudo para redistribuir as riquezas e não haver miséria.
Então, exemplo, quando você fala de Cuba, Cuba é um país socialista, por exemplo, né? Que tem elogios, tem críticas, aí fica a critério de cada um, né? Não vou entrar nesse mérito. Então, Coreia do Norte, tem gente que fala que a Coreia do Norte é socialista, mas eu tenho lá minhas discordâncias. Mas, assim, isso não vem ao caso a gente discutir aqui. Então, o comunismo seria a última etapa do processo socialista. Ou seja, primeiro você implantaria um modelo socialista, ou seja, você ia abolir a propriedade privada, você ia promover uma reforma agrária, ou seja, você distribuiria a terra para toda a população daquele local, daquele território. Você falaria que cada pessoa é responsável por produzir as suas próprias riquezas, e aí o Estado ele se dissolve. Né? A figura do chefe de Estado não precisa mais existir, porque todo mundo já saberia ali o seu papel na sociedade, todo mundo viveria então em comunhão, comunismo de comunhão, ou seja, cada um sabendo o seu papel, a sua contribuição na sociedade. Então o mundo nunca viu uma sociedade assim, nunca viu. É por isso que tem muita gente que trabalha com o conceito que o comunismo é utópico, né? Mas o socialismo não, o socialismo a gente observa aí em algumas nações. Tem gente que elogia, tem gente que critica, mas não é o nosso mérito aqui entrar nessa discussão. E por último, eu vou falar aqui, por último hoje, tá, gente? A nossa próxima aula eu vou falar mais um pouquinho de Marx, aí eu vou pegar mais um pouquinho de Max Weber, né? Dar uma relembrada no Emile Durkheim. Eu sei que vocês devem estar incomodados, vocês já devem estar querendo ver exercícios, mas é porque sem esse tripé sociológico, para vocês entenderem o porquê a sociologia surge, quais são os apontamentos dela, quais são as críticas, vocês não vão conseguir desenvolver as atividades e exercícios, beleza? Então a gente primeiro tem que trabalhar a teoria, o conceito. E aí, nas próximas aulas, a gente vem trabalhando no exercício em cima de exercício, né, que é a forma ali mais próxima de vocês, né, tentarem ali vivenciar a realidade do concurso, beleza? Na obra 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, Marx nos convida à reflexão a respeito de como a história do passado pesa sobre as nossas condições atuais. Então ele vai olhar, por que o Marx ele vai ver isso, ele vai falar isso? Ele vai observar a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, eles viram lá, né, o povo, né, tomou a Bastilha, né, depois ali o rei. E aí depois ele vai ver quase o mesmo processo se repetir mais à frente, beleza? Ali em 1848. Então ele vai falar que a primeira revolução, ela de certa forma é verdadeira, mas a segunda seria ali uma farsa, né? Ele vai falar que o Napoleão III, por exemplo, ele vai utilizar algumas estratégias para chegar ao poder, falando que mudaria aquela realidade, fazendo aquela transformação. Então, assim, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né, que teria sido ali o imperador novamente, após a República ali não dar certo, né, na França, ele vai fazer essas críticas, esses apontamentos. Então, se vocês aí tiverem curiosidade, podem ler esse livro. Eu acho 18 Brumário, por exemplo, muito mais interessante que o Manifesto Comunista, por exemplo, porque ele mostra ali provas de como, né, em diferentes momentos, a sociedade ela é manipulada a pensar daquela maneira. É por isso que vocês certamente já devem ter escutado aí ao longo da vida de vocês as pessoas falando, o marxismo cultural, né? A gente tem um grande pensador italiano, que foi o Antônio Gramsci, que viveu lá o fascismo, ficou preso durante muito tempo. Então, o Gramsci ele falava muito sobre essa questão de você observar a sociedade, você se infiltrar nas estruturas da sociedade, ou seja, você aparelhar o Estado para lá na frente, quando tudo tiver aparelhado, tudo tiver alinhado com as suas ideias, né, você consegue implementar a revolução. Porque se você não tiver uma estrutura básica para promover uma grande mudança, uma grande revolução, isso não vai dar certo. E o Gramsci, ele era o quê? Marxista. Lembra do que eu falei com vocês? O Marx, ele falava energicamente que a cultura era fundamental para organizar os comportamentos sociais. Ele falava que a cultura determina, né,
a produção de uma sociedade, beleza? Então, quem domina os controles de produção, quem domina os meios de produção, de certa forma, controla a sociedade. Igual você, a gente está aqui, por exemplo, a gente define o que vai passar na Globo, qual o programa que vai passar na Globo? Não, quem sabe é a Globo. Então, em quantas casas a Globo entra diariamente? Qual é a mentalidade que a Globo molda? Né? Quais são as personalidades que a Globo ajuda a moldar, ou a Record, ou a SBT, por exemplo, a minha avó, ela só vê SBT. Então a gente consegue observar que as produções culturais elas são fundamentais para fazer com que o trabalhador, né, o indivíduo, se conecte com a sua realidade. Então, frisando aqui os pontos, né, o Marx ele fazia uma crítica à alienação, beleza? Ele falava que todo trabalhador ele deveria fazer um processo de rever conceitos, né, para a gente promover uma mudança estrutural. Então, ele era um crítico da alienação. O Marx ele batia na tecla da luta de classes, porque ele vai fazer uma análise histórica desde a antiguidade até os dias de hoje, falando que a sociedade sempre foi dividida entre privilegiados e não privilegiados. Então, isso não é uma mentira. Você gostando ou não de Marx, não tem como chamar ele de mentiroso por isso. Ele falava o conceito de mais-valia, beleza? Que o de mais-valia, depois vocês me lembram que eu vou trabalhar com esse conceito na próxima aula também, citando exemplos, beleza, gente? Então, assim, por hoje é só, porque o Marx é um filósofo que tem muitas ideias. Então, se eu ficar falando muito aqui, eu acredito que vocês talvez possam ter alguma dificuldade de processar, porque é muita informação sendo passada, beleza? Então, por hoje, eu acredito ter contribuído um pouquinho para vocês conhecerem quem foi Karl Marx, né? Para vocês depois construírem as suas próprias opiniões. O Karl Marx, pelo fato do materialismo histórico, ele falava que você precisa conhecer uma realidade, estudar uma realidade, entender como aquilo funciona. É algo muito aristotélico, grande filósofo Aristóteles, do período sistemático, há mais de 2.300 anos, batia nessa tecla, né, de você entender como funcionam as estruturas, né, dentro dos mínimos detalhes. Quando você entende como a estrutura funciona, né, você pode apresentar um resultado melhor. Então, o Marx ele falava que a gente tem que avaliar, a gente tem que experimentar, a gente tem que observar todas as transformações sociais para a gente poder opinar. Né? Então, se você que está me ouvindo agora é desse tipo de pessoa que sai por aí falando um monte de coisa sem nunca ter lido, sem nunca ter contato, né? Igual quantas pessoas a gente conhece, eu não vou com a cara de fulana de tal. Por que você não vai com a cara de fulana? Porque ela é de peixes e eu sou de gêmeos. Pô, pelo amor de qualquer coisa que cada um queira acreditar, né? Então, para o Marx, você precisa primeiro ter um contato real. Então, ele rompe com o idealismo hegeliano. Então, para o Marx, você precisa ter um contato real para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Então, ele vai estudar o capitalismo, o grande centro de observação do Marx é o capitalismo, ele vai estudar o capitalismo, ele vai ver, vai destrinchar ali todo o sistema capitalista, ele vai apontar para os erros do sistema capitalista, né? Vai criticar a exploração do trabalhador, vai criticar o lucro, né, da burguesia, vai criticar o fato das pessoas priorizarem, né, os bens, a riqueza, o dinheiro em detrimento da vida humana, e é por isso que ele é um grande pensador, né, independente do que as pessoas, né, concordam ou não, ele é um grande pensador que é amado por muitos e odiado por muitos também. Beleza? Então, por hoje é só. Um grande abraço. E é isso, gente. Todo mundo entendeu, o pessoal ficou com muita dúvida, acharam que eu falei rápido demais, porque eu sou assim, eu sou muito dinâmico. Então, eu queria saber, ter um retorno de vocês, um feedback. Tá tranquilo? O que vocês acham? Alô? Você que tem. Ih, tem mensagem aqui, né? Deixa eu ver. Professor, esse material que o senhor está lendo, o senhor vai passar junto com as outras aulas? Sim, sim, sim. Vou fazer isso, porque senão estou só devendo para vocês, né, gente? Mil perdões. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou fazer alguma colocação? Gente, vocês podem falar, vocês não estão proibidos de falar, não, tá? Alô? Alô? Então, beleza, gente. Então, por hoje é só.
Beleza, então por hoje é só. Eu vou me retirar aqui e um grande abraço para vocês. Fiquem na paz, tudo de bom. Qualquer coisa, só acionar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau.